pessoal, sejam bem-vindos a mais um A3Cast, seu episódio semanal aí no podcast. Estamos hoje com uma super convidada e olha que hoje vai ser top, hein? Só com o debriefing aí, com o pré, vocês podem esperar que vem coisa boa. Estou aqui com o meu sócio e também host Marcelo, Elisandra, professora. Seja muito bem-vinda. Marcelo, bem-vindo. Dá um alô aí, se apresente para a galera aí que nós estávamos falando. Vocês são o nosso público, mas talvez você seja o público da professora. Então, eu sou Ronaldo Ribeiro, sou financista, sou host desse podcast e sou um apaixonado por pessoas e finanças. Tenho certeza que vai agregar muito esse nosso bate-papo aí. Se divirtam e aproveitem. Marcelo. Oi, pessoal, estamos aqui hoje então. Eu sou o Marcelo, corretor de seguros, sócio do Ronaldo aqui no escritório. E aí estamos aqui com a Elisandra, prazer ter você aqui hoje, minha professora da Faculdade de Direito, no primeiro semestre. Parou lá. Também minha, tá? De pós-graduação em Direito do Agronegócio. Não é só tua, é assim que funciona. Se entrega a minha idade. Olha aqui, ó. Claro que não, é nós que fizemos a pós depois, professora. Fica tranquila. Nos conhecemos então nesse período aí que a Elisandra deu aula para mim. Tivemos um breve contato depois disso, onde pude conhecê-la melhor, digamos assim, e descobri o grande conhecimento que tem por trás dessa pessoa. Tem uma bagagem que dá para dar a volta ao mundo. Nossa. A Elisandra é uma pessoa que eu considero, pelo pouco tempo que convivemos, mas tenho um carinho muito grande, considero muito. Agradeço por você ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Professora há 33 anos, então tem bastante coisa para falar. Então, oi pessoal, eu sou a professora Elisandra. É aquela história, né? Cada vez que chama professora, é aquela que fica, alguém me chamou. Então, eu sou Elisandra, eu sou formada em letras. Depois eu fiz outras graduações, fiz graduação em filosofia, em pedagogia. E agora estou na minha quarta graduação, né, em psicologia. A psicologia me encontrou pela via da psicanálise, eu sou especialista em psicanálise e sou psicopedagoga, atendo crianças com dificuldade de aprendizagem desde 2016. Me interesso pela aprendizagem, mas me interesso por aquelas aprendizagens do mundo, daquilo que o ser humano se coloca à disposição de aprender. Sou professora desde os 15 anos, nunca fiz outra coisa, não sei ser professora. E assim como o Ronaldo disse que é apaixonado por pessoas e finanças, eu vou te parafrasear, Ronaldo, eu sou apaixonada por livros e pessoas. E estamos aí. Agradeço, fico muito honrada pelo convite, tenho um grande carinho pelo Marcelo, fui professora dele, depois colega. A gente pôde trabalhar juntos e foi muito legal. O Ronaldo eu já conheço de outras andanças por aí, né? E aí estamos aí com muita honra aqui com vocês. Que legal, que bom. E essa questão dessa paixão, né, Elisandra? O quão importante é as pessoas entenderem profundamente o que é isso. Porque muita gente acha que é aquele foguinho de palha, né? Eu sempre gostei de pessoas, sempre me relacionei muito bem com as pessoas, sempre gostei muito do quesito ou da palavra, dos fundamentos dinheiro/finanças. Nunca fui apegada ao material do dinheiro, já cometi uns grandes erros também, como vim para o Mato Grosso e a primeira vez que sobra dinheiro eu ir lá e comprar um carro novo para descer para o sul, mas a gente faz umas capinhas na vida. E são elas que nos ensinam. Demais, né? E uma das coisas que a educação me fez apaixonar também
que você falou, eu sou um leitor voraz, amo ler, leio absolutamente todos os dias. Inclusive o ano passado eu estava com uma meta. Eu tenho um mastermind que eu faço uma vez por ano. Nós encerramos em fevereiro agora, e o ano passado o nosso mastermind era, nós ficamos um ano reunido, e a minha meta, todos eram no mínimo ler um livro por mês, que já é muito perto dos 2 por ano, que é a média do brasileiro. Sim. Então 12 já era bastante. A minha meta era ler 1 por semana, 52 livros. Eu li 61 livros nesse ano. Alguns eu estudei, outros eu só li, porque tem uma diferença muito grande entre você estudar um livro e ler. Com certeza. Muito grande. E eu comecei a me apaixonar, principalmente com a leitura, vou ter que culpar, não vai ter jeito, vou ter que culpar meus professores de direito lá da CESUB, Francisco Beltrão. Porque quem faz direito e não se apaixona por lei vai sofrer a vida inteira. Porque é impossível você fazer uma graduação, entre aspas. Hoje até tem muito audiobook e tudo, mas lá nos áudios de 2003, que eu fiz a minha graduação, não tinha. Eu tinha que... A minha condição financeira era ir na biblioteca, tinha que ter um acervo, porque senão você não estudava. Então, o que é importante também, e depois eu gostaria que você desse uma pincelada, porque você já confidenciou para nós, e eu também já sabia, que você gosta de escrever, escreve bem, inclusive gosta muito de ensinar. Eu tenho um conceito, daí eu gostaria que você falasse se você concorda ou não, e aqui é mesa livre, tá? Para mim, quanto melhor você é leitor ou leitora, melhor você é escritor ou escritora. Principalmente que o meu vocabulário, cada vez que eu tenho que parar e falar o que eu estou lendo agora, esqueci o nome do livro do Shakespeare de Veneza, O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Eu estou lendo e o Google do lado para entender as palavras. Que bom que tem o Google, então, porque antigamente tinha um tijolo desse tamanho no dicionário, né? Agora e com relação a essa questão dos... Vamos pegar assim 3 pilares. Leitura, escrita e educação. O que você acredita, o que você defende que essa sincronia, como que você vê a junção desses 3 pilares, ou se você acrescentaria mais algum pilar nisso, já que nós tocamos no assunto, você falou que é apaixonada por leitura, nós vamos começar por aí, então. Eu tenho uma biblioteca pessoal, né? Tenho 860 unidades já catalogadas. E eu achando que eu estava apavorando com a minha. Parabéns, tá? Na pandemia, em função de a gente ficar bastante tempo em casa, sem poder sair e tal, eu fiz o sistema da biblioteca com os catálogos, tudo, com os códigos. Então, ele pode ser emprestado, né, os impressos, os livros. Bom, sobre educação, leitura e escrita, eu inseriria um 4º pilar, porque aí, claro que o banquinho de 3 pés ele fica em pé, mas o de 4 é mais firme, ele né? Tá mais sustentação. Sim, que é o raciocínio, né? A gente precisa ter uma ideia, um raciocínio que tenha início, meio e fim, para que faça sentido aquilo que você escreve. Eu não concordo que um bom leitor seja um bom escritor. Não é o meu posicionamento. Não, o contrário. Um bom leitor não é um bom escritor. Não, o contrário. Um bom escritor é um bom leitor. Ou não? Talvez. Mas assim, o que a gente pode dizer disso? Existe uma relação muito grande, porque os escritores, eles leem outros escritores, né? Então isso ninguém sai do zero, ninguém começa a escrever do zero, né? Então eu tenho os meus paradigmas de escritora, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Luiz Fernando Veríssimo, Érico Veríssimo, são os meus parâmetros assim de bons escritores. Gosto muito da Clarice Lispector, então eu os leio como meus professores de escrita.
Mas eu também tive outras formas de aprender a escrever, que é alguém em carne e osso na sua frente, lendo para você aquilo que você escreveu. Isso é importante. Legal. Quando a gente escreve e tem um leitor que diz para você, olha, isso aqui não faz sentido, isso aqui, é isso que você escreveu, está na sua cabeça, mas o leitor não vai entender da mesma forma. Isso é importantíssimo, que é um raciocínio. Alguém que raciocine, que olhe para o seu texto e diga, isso faz sentido, isso não faz sentido. Isso precisa ser aprofundado, isso aqui não está bem explicado. É necessário para que a gente tenha consciência de que escrever não é o mesmo que ler. Mesmo a gente, quando a gente escreve um texto e vai ler o nosso texto depois, a gente pensa, nossa, fui eu que escrevi isso aqui. Né? Então, é uma via de mão dupla. A linguagem é uma via de mão dupla, né? Então, nesse sentido, sim, a leitura auxilia demais na escrita. Um escritor, sim, é um bom leitor nesse sentido, Sim. mas um bom escritor tem que ser um bom escritor. Quanto mais ele escrever, melhor ele vai escrever. E mais precisa de que tenha um leitor, que tenha um raciocínio que olhe para esse texto. É necessário. Maestria que muitos escritores falam, né? Com que é certeza. você ter as 10.000 horas da mesma coisa. Da mesma coisa. Muitos escritores trazem isso de você quer ser mestre, faça 10.000 horas uma coisa. E o cara fala, tá bom, então eu vou começar hoje a fazer 10.000 horas de guitarra. Tá bom, mas o melhor guitarrista do mundo já tem 50. Tu vai ser mestre, mas você não vai ser melhor que ele. Então, cumulativo, você não porque precisa ser melhor, né? Exatamente. Essa questão do eu quero fazer bem as coisas, eu quero ser, sei lá, quero ser bom em alguma coisa, repita. E principalmente para os jovenzinhos que estão nos vendo, que estão nos escutando, vocês precisam entender uma coisa, que você vai ficar bom naquilo que você repete. Sim. Naquilo que você fizer só uma vez, você não vai ficar bom. Mas a gente está falando de leitura, aí muito aí no senso comum fala do hábito da leitura, né? Eu acho que hábito a gente tem para escovar os dentes, né? Para fazer essas coisas. A leitura ela tem que estar dentro de um outro contexto. A gente é ser humano, né? Nós temos os nossos 3 níveis cerebrais, a gente tem o córtex pré-frontal. Se a gente não lê, a gente exime o nosso cérebro dessa parte que é humana. Só nós humanos temos a capacidade de registrar as nossas histórias e daqui a 300 anos, porque o papel dura muito mais do que isso, a gente vai ter aquela história registrada lá. Rever esse passado, compreender isso e poder verificar como isso vai se dar mais para frente é algo maravilhoso. Então, quando eu pego um livro, eu vejo isso. Nossa, essa pessoa sentou diante de um computador ou de uma máquina de escrever ou de um papel com linhas e escreveu a própria história, escreveu as suas sensações, as suas percepções. Ler isso, para mim, é de um momento de mágica. Então, se a gente quiser, por exemplo, pensar, mas me dá sono, né? Eu tô cansado, ler não sei o quê, todas essas coisas. Tem técnica para você aprender a ler, né? Por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos, né? Eles dizem, eu tenho sono quando eu leio. Claro que tem sono, porque o nosso cérebro não está acostumado com a leitura, né? A gente para dormir. A gente está sempre correndo para um lado e para o outro. Então, o que faz para não ter sono? Faz a técnica dos 15 minutos por 5 dias. A técnica da leitura funciona assim, e funciona muito bem. Funciona. Funciona assim. Você tá com sono e tal, deixa lá o livro, não vai começar hoje. Amanhã, você pega o livro que você quiser. Tem vários para começar a leitura, né? Revolução dos Bichos, do George Orwell, acho que é um ótimo começo. Mas se a gente quiser começar com os brasileiros, a gente tem as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, que são ótimas. Se você está apaixonado, está a fim de começar pelas poesias, comece pelo Fernando Pessoa.
Mas vamos lá, começou a ler, leu um parágrafo e vai dar sono. Não lute com sono. Abandona o livro, deixa ele lá e vai dormir. Amanhã você começa de novo. Leia aquele parágrafo que você leu, você vai ler mais um pouquinho e vai dar sono. Novamente, se entregue para os braços de Morfeu, né? Durma, deixa dormir. E no terceiro dia a mesma coisa. No final de 5 dias, você vai ter que dizer, nossa, são 3 da manhã, preciso dormir. Porque o cérebro vai se acostumar que vão ter 2 momentos de parada. O momento da leitura e o momento do descanso, do sono. E aí você entra numa outra fase, que é a fase dos 15 minutos. Um leitor médio lê mais ou menos 10 páginas em 15 minutos. Então, se você ler 15 minutos por dia, ao final de 10 dias serão 150 páginas. Ao final de 30 dias serão 450 páginas. Já foi 2 livros. Ao final de 220 páginas, que é um livro médio. Hoje um livro no Brasil é 226 páginas. 220, para arredondar. Você leu 2 livros. 2 livros. Em 10 meses, você leu 4.500 páginas. Veja, você pode ter lido 10 livros de 450 páginas. Ou 20 livros da metade disso. Então, você não precisa ter aquele afã de ler tudo de uma vez só. Você não precisa ler o livro inteiro. Apreciar o caminho da leitura, entende? Apreciar o momento que você está ali com aquelas palavras, com a forma que aquele escritor usou. Por que ele escolheu essa palavra, não escolheu outra? Ou pensar assim, nossa, essa conjunção aqui eu não conhecia, essa palavra eu não conhecia, vou colocar nos meus textos quando eu for escrever. Né? Então, essas coisas da leitura, que talvez a gente muitas pessoas não apreciem mais, é o que me traz esse deleite de ler devagarzinho. Então, no meu caso, eu leio de 2 a 3 livros por vez, assim. Eu achei um. Porque eu tenho. Então, amei. Eu tenho livro de literatura. Já fui chamado de louco e tal. Eu descobri um jeito de ler. Que eu estava buscando, entendendo e brigando comigo. Eu falei, cara, eu preciso entender. Até um dia que eu fiz o curso de leitura do Renato Alves. Aí ele deu o exemplo dele. Eu falei, mas será que eu não sou assim? Porque eu estava lendo uma página, a Elisandra está indo em direção à porta. Eu já estava imaginando o que estava à frente da porta, já para o meu pensamento acelerado. Então eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Eu leio um parágrafo ou 2 parágrafos e mudo de livro, ou uma página e mudo de livro. Não, minha técnica não é essa. Eu leio assim. Eu tenho o livro de literatura, que é para o meu deleite, para o meu prazer, que eu tenho lá a minha lista, né, dos livros que eu quero ler, dos lançamentos, ou livros antigos que eu quero reler, que eu gosto muito de me voltar para aquela história, viver aquela história de novo. Tenho o livro da psicanálise, que eu estudo todos os dias, que eu estou sempre lendo sobre Aí os estudos. É do meu estudo. E agora tem os livros da faculdade. Então tem um livro lá de história crítica ou de psicologia da educação, algo que está relacionado com o que eu tenho que fazer, né? Com os trabalhos, com as provas e tal. Então sempre tem esses 3 lá em cima, mas eu leio em momentos diferentes. Não vou assim... Então, continuo sendo. No dia eu vou ler os 3, mas é um atrás do outro. Eu leio, por exemplo, de literatura, eu leio nos momentos que eu estou depois do almoço, que eu quero me esticar as pernas, ou antes de dormir, ou no intervalo na escola, quando está na hora do recreio, eu tenho esse livro para ler, que ele me desliga, me coloca num outro momento, assim. E os livros de estudo são aqueles que eu leio mais tempo. Então eu vou ter, por exemplo, 2 horas que eu vou ficar lá com o Freud estudando o mal-estar na civilização. Então eu vou estudar por 2 horas esse livro. Então esses são os meus jeitos de ler. Eu faço isso também, e eu faço sempre pela manhã os meus estudos de livro, ou meu estudo de livro, principalmente
muito focado, 80% hoje focado em finanças, 20% focados em, principalmente, pessoas, história e pessoas. Porque tem tudo a ver, finanças, história, pessoas. Vou falar para vocês, alunos que estão estudando, pelo amor de Deus, estudem história, tá? Estudem história, por favor, estude história. Nem que seja para não repetir os mesmos erros do passado. Meu Deus do céu, nem que seja para isso. Mas estude história, porque as coisas só se repetem. Sim. Só se repetem de uma maneira atualizada, ponto. E eu faço os meus estudos e a questão de literatura eu faço a mesma coisa, que é o momento que eu tenho na cabeceira da minha cama, o livro que eu vou ler para ir desligando, eu desligo e faço. Então, essa questão do estudo que eu vejo muitos também, igual você falou, mas me dá sono. Primeiro você está lendo aonde? Deitado numa cama que só falta te agarrar a cama. Não, postura aqui de aluno para você pegar, para você aprender. Não, é esse livro mais de boa, mais relax. Tá bom, só que quer ler no relax e não quer dar sono. Na rede. É impossível não dar. Adoro ler. Esse cercar. E o quão é importante entender das técnicas para você ter a sua, para você conseguir se achar. E uma coisa que eu falo, e talvez seja por eu gostar, eu tenho um tempo no celular, eu tenho pelo menos 4 livros digitais no celular que eu leio. Mesmo assim, eu compro os livros e depois coloco lá na minha estante para guardar. É um hábito. E entender que são 2 leituras completamente diferentes. O livro físico e o livro digital é bem diferente, mas aproveitar esse mundo que nós estamos numa briga eterna por roubar a atenção. Eu preciso da atenção. Talvez você diminuir, tá aí a professora deu um exemplo para nós. Olha o que 15 minutos não faz na vida. Você vai ler 10 vezes mais que a média da população brasileira lendo 15 minutos por dia. E eu até vou falar isso e eu sei que vai vir pedrada, hein, Marcelo? Tu me ajuda. Eu duvido que você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, não passe o dobro disso em rede social. Eu não estou falando que é ruim você ficar em rede social. Agora, é ruim você só ficar em rede social. Isso é muito, muito ruim. Marcelo, fala da leitura aí também. Você fez direito também, então, obviamente, você leu. Eu na verdade... tenho uma certa dificuldade ainda, mas acho que depois de hoje acho que eu vou achar um jeito para o meu sono. Mais um patrigo. Tem várias indicações. Já valeu. Olha, você aí deu um acervo para acessar depressa. Então, eu acho que agora eu vou ter que resolver meus problemas aí de leitura e colocar a conta em dia. Manda foto. Vamos sim. Mas eu acredito, Elisandra, que vou te chamar de professora porque eu acredito que professora, assim como doutor, como outros tratamentos que se usam por aí, é uma coisa muito especial. Eu acho que isso a gente tem que frisar muito e até acredito que a professora é uma pessoa muito especial. E ela deveria sempre ser mantida dessa forma. Uma pessoa que, infelizmente, eu acredito que estamos perdendo um pouco as origens, mas queria aproveitar esses 33 anos aí que você dá aula para colocar algumas situações aí de desafios que você enfrenta, até mesmo numa relação entre professor, pai e o filho no meio. Alguma coisa nesse sentido aí para a gente. Nossa, tem tanta coisa nesse meio. E aí, se viveu
situações há um tempo atrás que eu acredito que hoje já não se vivem mais. Então, se mudou muita coisa também, queria que você compartilhasse um pouco com a gente nesse aspecto aí. Estamos no caminho certo, temos que voltar para trás, o que vamos ter que fazer? Acho que para trás a gente não consegue, não consegue. Voltar, né? Mas as reflexões são várias, né? E os posicionamentos também. Talvez o que eu vou falar aqui da minha posição como professora, talvez um pouco saudosista, né? Talvez crítica. Não é uma concordância de todos os profissionais, mas é a minha perspectiva, né? Muitas coisas, muitas ideias, assim. Primeiro da escola, né? Qual que era o papel da escola, por exemplo, na década de 90, qual é o papel da escola hoje? A gente percebe que na década de 90 as crianças iam para a escola. Eu comecei a ser professora de escola em 91 e antes disso, em 89, eu era professora de um cursinho de inglês, né? Então até de 89 a 91 eu fui professora de um cursinho. É algo muito diferente porque os alunos vão lá para se interessar e aí entram na escola para... aí eu entrei na escola em 91 e a escola ela é diferente assim, nesse sentido porque ela é algo que permeia a obrigação, né? Ele tem que estar lá, ele é mandado estar lá. Então, é uma outra perspectiva. Mas na década de 90, até o começo dos anos 2000, os alunos iam para a escola para se encontrar, para se ver, para exibir o tênis novo, para exibir a calça jeans nova, o penteado, a maquiagem, né? Para eles se verem. A segunda-feira era o momento de mais indisciplina, porque todo mundo queria contar o que tinha acontecido no fim de semana. A balada que tinha ido, no ensino médio, os meninos queriam contar quanto de festa que tinham feito, né? E a gente tinha que ponderar tudo isso, dar o tempo para eles, né? Conversarem, primeiro vamos lá, conta aí como é que foi, depois começa a aula. Era assim. Hoje, a gente encontra os alunos de ressaca, né? Porque fizeram a balada do mesmo jeito, festaram, né? A gurizada do terceiro ano fizeram festa e tal, mas não tem mais a fala. Porque essa já se esvaziou na rede social, no WhatsApp. Eles já se contaram. Já não tem mais novidadismo, né? Não, eles já se contaram o que tinham para contar. Eles já falaram o que tinham para falar. Não existe aquele espaço escolar das trocas, né? Então ali agora é a reverberação disso. E o professor está ali, então, como intermediador de um conteúdo e desse vazio que a escola agora precisa encontrar meios de transferir, de gerar transferência, de se colocar nesse intermeio entre o ser humano aluno e o ser humano professor, que estão ali juntos, um para ganhar o pão de cada dia, o seu, e o outro, talvez por obrigação, talvez por necessidade, talvez por um vislumbre de um futuro adiante, né? A gente está nesse momento aí, pensando como que vai andar com isso. E nesse meio, nesse caldo, a gente tem os pais, né? Que talvez também estejam um pouco preocupados, um pouco perdidos, um pouco sem saber para que lado ir, porque esses alunos, esses filhos, também já contaram tudo nas redes sociais. Uhum. Então, o que de humano resta na relação real, nessas trocas como a gente está fazendo aqui? Né? Se senta aqui, vamos conversar. Contei seu dia, como é que foi? Né? Eles também se sentem assim, e agora o que eu faço com esse adolescente que está enfiado lá no quarto, ele lá de lá não sai. Então eu evito criticar ou me colocar numa posição de professora que veja os pais como oponentes, mas que também estão se vendo como a escola desse reposicionamento, sabe? E me vejo muito como alguém que talvez pense isso de um jeito diferente, que queira escutar esse pai também, que queira ver possibilidades de mudar isso.
Porque professores perdidos, pais perdidos, o que teremos de jovens, né? Como serão esses jovens? Então, algo que eu posso dizer dos pais é essa ideia, talvez, que é só uma ideia. Por favor, galera, não veja isso como uma verdade posta. Assim, olha só, esse jovem, principalmente adolescente, né, ele tá com um amigo, ele tá na festa, ele tá lá fazendo tal coisa e o pai tá ali observando, a mãe tá ali observando. Então, como que esse pai, essa mãe vai entrar nesse rolo, nesse mundo? Então, muitas vezes ele fica só com o papel daquele que cobra, daquele que manda fazer, daquele que manda para a escola, manda fazer tarefa, que cobra nota, que quer que arrume o quarto, que tira a toalha molhada de cima da cama, né? E não tem mais aquele senta aqui, chega mais. Vamos comer uma pipoca. Vamos comer uma pipoca. Vamos tomar um mate. Exatamente. E aí, isso vai, de certa forma, colocando o pai e a mãe numa obrigação, numa auto-obrigação de ser também legal. De não dizer não. De não se colocar numa posição de amigo e não de pai. Existe uma diferença muito grande. Os pais, talvez, e alguns, não todos, sem generalizações, se perderam nesse sentido. Porque como eles se viram só naquela posição de os algozes dos filhos, aqueles que castiga. Então, bom, não quero ser isso. Não quero que meu filho me odeie. Eu quero ser amado pelo meu filho. E aí isso se perde pelas mãos, assim. Então a gente vê aí jovens com 15, 16 anos, fazendo coisas que talvez ainda não fosse a hora de fazer, né? Por exemplo, a gente sabe que o ser humano tem dois momentos, os neurocientistas que estão me assistindo vão me ajudar melhor. O ser humano tem dois momentos em que há uma poda neuronal, né? A gente perde um tanto de neurônios por conta do desenvolvimento. Um é quando a gente sai da idade do bebezinho, lá pequenininho, começa a andar, começa a falar, então tem uma poda neuronal. O que é isso? Uma parte dos neurônios que a gente tinha entram em disfunção, porque precisa abrir espaço para aprendizagem. Aprender a ler, aprender a falar, aprender a andar, viver no mundo, né? Sim. E isso acontece de novo na adolescência. Mais uma vez, a gente perde alguns neurônios para ficar sério, para conseguir pagar boleto. Né? Aprender a pagar boleto. Para aprender a pagar boleto. Porque senão, viva, que legal, vou pagar no boleto. Né? Então, a gente tem essa poda neuronal da adolescência também. E se o álcool, as drogas entram, seja qual for a quantidade, nessa idade, a gente tem uma tendência a adultos com problemas cognitivos sérios, problemas de aprendizagem sérios. Isso já é pesquisa, já tem estudo sobre isso, da redução da capacidade intelectual dos jovens agora em relação à geração anterior, em função das telas e do uso de álcool e drogas nessa idade. Então, veja que é um contexto tão grande que, na verdade, está cada um pensando o que vai fazer, professor, pai, família, e sem muito ter para onde correr, né? E eu acredito muito assim no afeto, no senta aqui, no chega mais, no vem aqui, vou te contar um lance aqui, mas não aquele lance do no meu tempo, sabe? Não isso, não essa coisa do exemplo, do eu sou a mais velha, eu sou a sabida, mas não, vem aqui, vamos dar um pá de lá, pá de cá, eu te escuto, sabe? É esse preenchimento, né, Elisandra, que eu acredito que deva ser, porque muitas das vezes eu me deparo com situações, eu sou uma pessoa muito analítica, então eu sou extremamente visual. Você me deixar numa sala, num salão, eu acho que eu escrevi um livro descrevendo, obviamente, na minha mais íntima ignorância, o que eu estou vendo daquilo. Né? Mas são coisas que
com cuidado de falar sobre isso, né? Mas tem coisas que têm se perdido. Eu acredito que uma das coisas que talvez nós podemos usar isso, mas isso se perdeu, é a questão justamente do afeto, do preencher. Antigamente, ou na minha época, era de um jeito, hoje é do outro. Mas desde que você preencha, tá tudo certo, minha opinião. Obviamente, de coisas certas, tá? Tem coisas que, pessoal, não tem como você relativizar. Certo é certo, errado é errado, e acabou. O que é da ética, sim. Princípios, éticas não se discute. Mas hoje é uma forma diferente, tá bom. Mas essa questão do estar presente, que eu acredito que deva ser uma das maiores barreiras que tem de uma sala de aula, de uma casa, de um estar. Nós estávamos até comentando sobre isso. Nós ficamos uns 30 minutos conversando, né? Sim. Nós estávamos presentes, para vocês saberem, antes de nós começar a gravar. Nós estávamos presentes aqui. Eu sempre nos meus treinamentos, e inclusive quando fiz na escola, comecei com isso. É você dar um comando que, não vou falar que é infelizmente ou felizmente, vamos falar que está acontecendo. É você parar para analisar e falar: agora eu vou gravar esse podcast. Ponto. Agora eu vou absorver tudo que eu vou. É o estar aqui, estar presente. Eu vou ler 5 minutos. Um parágrafo presente naquele momento. O que você... E eu sou um dos caras mais apaixonados por tecnologia, tá? Quando desde lá de trás lançava alguma coisa que eu via que a tecnologia poderia me ajudar, eu falava: eu preciso disso. Do mesmo jeito que eu sou a pessoa mais aversa à tecnologia, se ela estiver não contribuindo comigo. Então, eu gosto de balancear bem. Esse distanciamento, desse estar presente, na mesma ênfase que o Marcelo pegou, família, escola, é uma barreira, não é? Mas aí, além de estar presente, eu acho que os pais precisam ser presença. Como assim? Qual que é a diferença? Estar presente é esse, chega aqui. Porque se a gente vai falar de afeto, eu vou falar pela minha família. Os afetos às vezes ficam meio, né? A coisa era mais no, né? Faz isso, faz aquilo, se não fizer, castiga e tal. Então os afetos também, nas nossas gerações anteriores, eram. A gente tinha que pensar bem antes de falar disso. E só um adendo, claro que hoje ficou muito mais fácil. Hoje, você vê, eu vejo o Marcelo, o negócio, quando nós vamos se cumprimentar no final de semana, o negócio, e até mesmo com os amigos, é normal hoje eu me abraçar. O toque, claro. Se meu pai vê um negócio, eu acho que eu comecei a abraçar meu pai depois que eu já tinha meus quase 30, porque era, e de pai ainda, essa questão do ser diferente. E também tem um negócio, só para dar uma pitadinha, só para deixar a galera em casa, eu vou pedir isso no final, tá? Mas eu sei que você sabe disso. Essa questão do afeto, da questão do amar, da questão do amor, tem muitas diferenças, tá? Então já fica uma dica. Sim. Inclusive, daria para nós pegar e vir aqui. Se você só pegar 5 linguagens do amor, nós já ficamos um dia aqui discutindo. Mas assim, só para dar uma pincelada. Estar presente é esse, né? De estar lá, então. Mas o ser presença era o que os nossos pais faziam muito bem. Se a gente fizesse alguma coisa errada, a gente dizia: meu Deus, meu pai vai me matar. Isso é ser presença. É saber, é o que na religião católica vai chamar de o temor de Deus. Eu não vou fazer isso porque Deus está vendo, né? Então, isso está se perdendo. Ninguém está vendo. Só vai ver se eu tirar uma foto e colocar na rede social. E vai ver aquilo que eu quiser que veja. Então, esse ser presença é que talvez a gente precise resgatar. Entende-se? Mas para resgatar, o prometido
tem que ser cumprido. Tanto pai, professor, os adultos da relação. Quem são os adultos da relação? Pais e filhos, professores e alunos. Prometeu, cumpre. Se fizer isso, vai fazer aquilo. Se acontecer isso, vai fazer isso. Sabe? Ponto. Muito objetivo. Isso dá algo para os nossos jovens que é a maturação das relações. As relações de se isso acontecer, vai acontecer isso. Se isso acontecer, a causa e consequência. Se eu deixar de pagar o boleto, amanhã vai cobrar juro. Sabe? Ponto. E sem jamais eu tava sem internet. Vai explicar isso pro cara do banco. Ele vai aceitar. Ele vai fazer assim. Então, é dessas coisas que a gente precisa dizer. É de ser essa presença. Desse temor de Deus. Temor dos pais. Não o medo. Não é isso. Mas é essa coisa de entender que tem um adulto que está lá. E aí isso é afeto. Vamos lá, como assim? Nas relações, no nosso corpo, a gente tem 5 emoções básicas, né? Tristeza, alegria, medo, raiva e nojo. Essas são as nossas emoções básicas. Tem até um filme sobre isso. Tem. Divertidamente. Divertidamente. E eles são em nós. Essas são as nossas emoções. A partir dessas emoções, a gente desenvolve os sentimentos. Rancor, alegria, amor, ódio, estão dentro da gente. E esses sentimentos é o que a gente sente, é o que a gente percebe. E eles são externalizados a partir do afeto. Como assim? É o que afeta, o que atinge o outro. O que de mim atinge o outro. Por exemplo, antes de entrar aqui no podcast, a galera estava bem nervosa. Aí eu estava assim, medindo as palavras para falar. Entende? Esse é o afeto. Eu estava nervosa, meu sentimento, nervosismo. E por isso minha reação, medindo as palavras para falar. Então, isso podia afetar vocês. Vocês ficarem preocupados, ficarem... Ei, será que eu devia ter convidado ela mesmo? Então, isso é algo... E vai trazendo resultado. Nossa, total, para outra pessoa. Então, por exemplo, eu estou nervosa, aconteceu uma coisa lá na minha casa, bati o carro antes de sair, tarará, vou lá para a sala de aula, alguém diz, bom dia, professora. E eu, se for para você. Né? Sou eu com o meu sentimento afetando o outro, que não tem nada a ver com isso. Só que a gente não é ensinado a entender isso. A gente não é ensinado a olhar, mas o que eu estou sentindo hoje? Por que eu estou desse jeito? Tanto que a posição daquele que se coloca diante de um psicólogo, de um profissional analista, de um terapeuta, é muitas vezes visto como aquele que é fraco, que é louco, mas não. Se colocar nessa posição de olhar para os seus sentimentos, de entender como que eles funcionam, de como é o teu funcionamento nesse mundo, não ajuda só você, mas ajuda o outro. Tudo, impacta na sociedade. Demais. Por exemplo, Marcelo me conheceu professora muito brava, muito né, exigente. Eu não deixei de ser exigente, mas eu comecei a olhar para esses afetos. Da rigidez, o que afetava. A rigidez seca. Então, esse olhar para o outro, o entender o que o outro está falando, principalmente adolescente, que muitas vezes teve uma discussão com o pai em casa, que chegou ali. Então, ele vai te responder meio duro? Vai. Mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa resposta? Você vai devolver na mesma moeda porque você é... Não, você escuta, tá rolando alguma coisa, precisa de ajuda, entende? Isso estabelece uma relação tão de confiança com eles e que eu amo tanto estar perto dessa gurizada, que faz com que a gente entenda o outro lado de ser humano, de ser presença, que muitas vezes a gente esquece. Uma técnica, vou chamar assim, um conceito, um modo de fazer, que eu sempre faço, inclusive no Mastermind, sempre antes de nós iniciarmos o Mastermind,
E eu aprendi isso com uma coach, Ana Galo, de Cuiabá. E que eu tenho um apreço e um carinho enorme, que ela, quando eu fiz um trabalho de coach, que a empresa pagou para mim, e de tão bem que ela fez o trabalho de coach comigo, eu me formei em coach. Eu falei, cara, isso transforma. E ela fazia isso nos treinamentos, e eu falei para ela, eu vou fazer. Ela falou, é para copiar mesmo, que é bom é para você fazer. A questão de você parar 30 segundos, identificar a emoção e escolher fazer o que você vai fazer. Eu, Ronaldo, estou angustiado e escolho estar aqui. Porque é importante você entender que, independente da emoção que você tem, você escolheu estar ali e fazer aquilo. E aquilo vai afetar e causar um resultado nas outras pessoas. É importante você parar, e talvez seja uma dica, professora, que você fala isso para os colegas e para as colegas. Você bota pé da vida. É muito importante, não vou falar que é mais importante, porque você enfatizar uma coisa pode ser que funcione para mim e não funcione para você. Mas é tão importante você entender o teu estado emocional naqueles 30 segundos pré-sala ou lá na sala dos professores e falar, e escolha estar naquela sala. É tão importante quanto talvez seja a preparação daquela aula. Porque talvez você esteja tão bem preparado, mas você está num estado emocional que vai impedir você de entregar o teu melhor naquela condição, tão somente pelo fato de você não ter identificado a emoção. Porque se você identificar, tu vai falar, eu sei que eu estou angustiado, o que eu vou fazer? Vou tentar respirar mais calmo, então vou dar uma prendida aqui, que é uma técnica. E você vai acalmando. E para N situações tem isso. A identificação das emoções é fundamental, só que aí tem um quesito, que quando nós começamos a falar, a Elisandra falou, que é algo que eu acredito ser algo que falta muito, que é o autoconhecimento, porque as pessoas muitas vezes confundem a sua identidade por achar que precisa ser aquilo que ela acha que o mundo quer ver. Mas aí é um imbróglio, e eu quero pegar só um gancho antes. Nós falamos no episódio passado justamente com o Jaime sobre isso. É algo que eu vejo das pessoas, e eu vejo isso nos empresários, eu vejo isso nas empresas, eu vejo isso nos pais, e eu vejo isso nos professores, e eu vejo isso em todo mundo. E é algo que eu aprendi fortemente, foi uma lição que eu aprendi, e quem me trouxe foi de uma pesquisa de clima que nós fizemos lá na UVR, e de uma pessoa que nós três conhecemos, que fez muito bem a pesquisa de clima e que teve um feedback sobre a minha pessoa, que foi de justamente o que você falou e que depois eu fortaleci no treinamento do monge executivo, que inclusive já vou dar um adendo. Vem monge executivo aí, tá? Aqui em Lucas nós resolvemos. Em breve nós vamos fazer mais um monge aqui, tá? Nós somos representantes, tá? Do monge executivo no Centro-Oeste. A nossa empresa é a detentora e a representação. E eu sou treinador monge executivo, tá? Certificado. Faça o que você falou que ia fazer. Você falou isso. Cumpra aquilo. E daí trazendo para o meu exemplo. Não fale. O que as pessoas relatavam sobre mim? O Ronaldo faz. Só que faz no tempo dele. Estava errado? Não. Porque eu era o gestor. Só que eu não alinhava o tempo com os meus liderados. O que eu aprendi? Dê a resposta. Feedback. Responda. Talvez não seja a resposta que tu quer,
Elisandra, ainda estou analisando o teu caso. Até na sexta-feira, às 17h30, responderei. Tá bom para você? Ronaldo, não posso, eu preciso até o meio-dia. E aí vem negociação. Só que você falou que iria fazer, tem a ver com alinhe. Porque talvez você falou que iria fazer para o seu filho e tá no teu tempo que iria fazer. E aí tem uma brincadeira que nós homens sempre falamos. A gente vai arrumar aquele quadro em casa, não precisa ficar lembrando de 4 em 4 meses. Mas é algo do quê? O que isso tem a ver? Que para mim talvez seja uma das 3 principais qualidades do ser humano em qualquer âmbito. Credibilidade. Sim. E a credibilidade é: falou que ia fazer, faça. Não consegue fazer porque houve um caso fortuito, uma força maior. Não porque você não quis, tá? Mas algo extraordinário e surreal. Venha e ajuste a situação e renegocie. Porque quem precisa daquilo feito não pode não ter porque você não fez. Então é muito do que eu vejo da questão da responsabilização e que eu vejo muito isso na questão da sala de aula, e que como nós temos bons financistas, bons empresários, bons corretores, bons professores, nós temos maus, nós temos ruins. Não estou bem, não sei o quê. Sei lá, minha galera que se vira com o conteúdo. Não. Esses pequeninos, ou esses marmanjos, ou esses barbados, ou esses muitas vezes muito mais velhos, numa pós, no MBA, ou numa própria graduação, precisam daquilo que você precisa entregar. Ou não você, que seja entregue. Essa questão da credibilidade. E você pode ser humano, que eu acho da humanização, né? Dizer, olha gente, se eu estiver aqui meio assim, eu não estou muito bem hoje, né? Perfeito. Que a gente às vezes acha que não pode fazer. E isso é tão humanizante para o nosso aluno. Isso é ser humano, né? Isso é ser humano. Nossa, a professora Elisandra também está com medo, também está nervosa, também fica triste, porque eu achei que ela ficasse só feliz. Então, eu também posso ficar triste, eu também posso ficar angustiada. Entende? Nossa, só que ela está me dizendo, aconteceu isso aqui, não vou poder fazer tal coisa. Então, esse dizer, esse expressar e não bater de frente, entende? Então, isso é algo do que eu digo, se humanizar mesmo, usar o córtex pré-frontal e fazer o humano funcionar, porque a gente não é robô. Graças a Deus. E é aí que a inteligência artificial jamais vai chegar. Tá? Bom. Você leu a reportagem do Super Interessante do mês passado? Ela fala sobre isso, sobre inteligência artificial. Bem interessante. Galera, super indicação de leitura. Super interessante a reportagem principal, inteligência artificial. Tem um momento lá, abrindo parênteses, eles colocaram uma robô que era psicóloga para tratar, entre aspas, de um paciente robô que era esquizofrênico, para ver o que rolava. A conversa ficou em círculo. Ela repetia, ele falava, ela repetia, ele falava a mesma coisa, ficou só um círculo, ela já conseguiu. Então, eles entenderam que a IA, né, a inteligência artificial, só é aquilo que o humano insere o programa nela, não tem jeito. Mas, não sendo robô, a gente tem que se permitir ficar nervoso. A gente tem que se permitir ficar triste. Então, não é que agora eu vou respirar, meu nervosismo vai passar e eu vou alegre e saltitante para sala de aula ou para atender o cliente. Vai nervoso mesmo, vai nervoso. Mas a ideia de que esse nervosismo precisa ter um outro lugar. Dar lugar para esse nervosismo, que não é ali diante do teu cliente, que não é diante do teu aluno, que é a externalização em ato, né? Colocar em ato aquilo que você está sentindo para aquilo que precisa mesmo. Então, para isso eu digo terapia, análise,
escrita terapêutica, escrever o que você está sentindo, fazer um diário. Não quer ir para o analista, não quer ir para o psicólogo, escreva cartas para você mesmo. Algo de que você possa, em algum momento, dizer disso. Que você está nervoso, que você está bravo porque aconteceu tal coisa que você não queria que acontecesse. Mas não é ali, não é aquele momento. Isso é imprescindível e que a gente muitas vezes está se perdendo nas relações, o marido para a esposa para o marido, poder dizer, olha, hoje aconteceu tal coisa, eu estou muito chateado, mas o marido às vezes pensa, não, mas eu tenho que ser o super-herói, eu não posso mostrar para minha esposa que aconteceu algo ruim. Ou a esposa, hoje aconteceu tal coisa no trabalho, eu cometi um erro, fui chamada a atenção. Contar isso para o marido, entende? E isso, nessa família, os filhos enxergarem essa cumplicidade, gera uma maturidade emocional, gera uma capacidade de compreender que a gente é capaz de sentir muitas coisas, não só as coisas boas, e que dessas dificuldades a gente cresce. E que eu acho que nos relacionamentos muda tudo. Chegar para o seu aluno, para o seu cliente, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu namorado, para a namorada, para que seja, dizer, olha, aconteceu isso comigo, eu preciso te contar porque eu confio em você e gostaria muito que você entendesse isso, me dissesse o que eu posso fazer, entende? Isso é do humano, da humanização que eu digo, do que a gente está, de alguma forma, perdendo, porque a gente só vê gente linda, gente bonita, gente Esses dias eu vi uma palavra nova que eu não tinha aprendido antes. Instagramável. Pessoas instagramáveis, né? Aquela pessoa linda, cílios, tudo muito bom, bem feito. Boleto até 2027 pago já. Conta corrente que não tem mais lugar para pôr zero. Essa falsa impressão, e é muito importante o outro lado também, né? Quando você está super bem, quando você está mega feliz, se aplica-se da mesma forma. Inclusive para você, por isso que eu falo, o você parar 30 segundos para identificar a emoção que está predominando, as 5 sempre vão estar conosco. Uma vai predominar. Sim. Mas deu tudo certo, fui promovido. Cuidado com a próxima decisão. Com certeza. Não vá para o mercado ou não passa na prateleira de chocolate, não passa na frente de uma loja de carro. É nessas horas que você vai cometer os excessos acontecem nesses momentos dessas formas. E uma coisa muito importante que eu quero trocar uma ideia contigo e quero ver como que funciona, entender um pouquinho desse mundo dos professores e até para você dar uma dica. Porque o que eu vejo hoje é que você ir no psiquiatra é feio, tu ir no psicólogo é feio, você ir conversar com o professor é feio, você vir falar com o Ronaldo sobre finanças é feio. Você ir conversar com o padre, com o pastor, com não sei quem, é feio. Por quê? Porque se eu vou no psicólogo é porque eu não estou bem. Se eu for no psiquiatra é porque a minha vida está acabando. Se eu for conversar com o padre, o mundo está, meu casamento está terminando. Se eu for conversar com um consultor é porque eu estou enterrado em dívida. Se eu for falar com a professora da minha filha é porque minha filha está reprovando. Não. Você fazer isso do outro lado da moeda, como que eu vou nisso para me tornar uma pessoa melhor? Como que eu vou nisso? Por que eu vou num psicólogo para entender melhor isso? Eu estou pai de uma menina de 16 anos e hoje é dia 22, 16 anos e 72 dias.
Primeira vez na vida. Ponto. E o tanto que é importante você fazer essas... Eu, por exemplo, desde que a Emily entrou na pré-adolescência, que ela ia para a adolescência, eu conversei com o padre, que é meu diretor espiritual, para colocar, para externar o que o meu coração estava cheio. Falei para justamente buscar essa orientação. Eu vejo que as pessoas vão procurar, e muitas é culpa nossa que vamos procurar essas pessoas específicas só quando tem problema. Não quando você pode entender ou como que eu posso ajudar. Eu vejo que vem algumas raríssimas pessoas vêm me procurar. Ronaldo, estou com um novo projeto. Igual eu tive um cliente essa semana. Semana passada, essa semana nós conversamos. Ronaldo, estou com um novo projeto, mas quero começar ele de forma certa. Uma pequena decisão vai ter um impacto de R$200 mil na vida dessa pessoa. De ela simplesmente escolher ela vai fazer o financiamento, escolher tabela saque ou price, porque ela vai fazer um longo financiamento, só que ela quer quitar em 1/10 de tempo. Então isso vai dar uma diferença de R$200 mil no final da conta. Mas esse é um exemplo meu. Quanto que é um exemplo de você ir conversar com um psicólogo? Quanto que é um exemplo de você ir conversar com a professora Elisandra, professora da minha filha? Porque eu quero entender como que a Emily é lá, citando o meu exemplo da minha filha. E tem as duas partes, que eu vejo também. Alguns professores não pronto, e daí eu vou no meu mais íntimo julgamento, porque provavelmente não estão presentes na sala de aula, estão despejando conteúdo, eu não estou nem aí, eu nem observo os alunos. E muitos pais que não estão nem aí, a obrigação é tua, minha filha tem que sair de lá, passar no vestibular, e não sei, você está lá, eu estou pagando 1.000 e poucos para faculdade, para escola mesmo de mensalidade, com relação a pontuar isso em sala de aula. Como professora, como você me disse agora, como uma estudante, do mesmo jeito que eu acredito que um bom escritor é um bom leitor, não existe um bom educador sem um bom estudante. Primeiro, eu acredito que o ser humano vai morrer estudando. Graças a Deus! Porque se você estuda, você olha a capacidade nossa de desaprender para reaprender. Eu desaprendi como fazia, agora eu reaprendo a fazer de forma muito mais fácil, mais simples, só melhor. Morrer, né? Bom, vai parar de aprender. Como que você vê essa relação? Eu adoraria ter um contato assim, mas o contato... Nunca discutiu 10 que a minha filha não teve, tá? Como que está, como é que... A gente tem a miscelânea inteira, né? Fauna e flora, né? De professores, alunos e pais, né? Somos todos diversos, né? Tem aqueles que a gente conversa bem, que manda áudio, não tenho tempo de repente para ir para a escola, mas manda um áudio no WhatsApp dizendo: olha, estou preocupado, o que aconteceu, assim. Fala para mim o que eu posso fazer para ajudar meu filho. Tem vários, muitos, a maioria. Tem aqueles que mandam um áudio cobrando porque que não tirou 100, o que eu fiz que a menina não tirou 100. E tem aqueles que simplesmente pagam. As relações são diversas, né? O ser humano é muito múltiplo, o sujeito tem desejos que a gente nem consegue identificar, então a gente tem pais presentes, de filhos que precisam estudar melhor, que precisam fazer outras coisas. A gente tem pais que poderiam estar mais presentes de filhos que são ótimos. Então, existe uma miscelânea muito grande de coisas. Seria muito interessante essa experiência de que os pais viessem antes. O que eu posso fazer? Vocês são os especialistas em educação. O que eu posso fazer para ajudar meu filho? Como que funciona esse negócio de método do tomate?
Já alguém veio perguntar pra gente isso, né? Que a gente ensina lá na escola também como fazer. A gente ensina a estudar também, né? Não é só ensinar os conteúdos, a gente faz isso lá. Demais. Eu e outros professores lá nos preocupamos com isso. Com essa coisa da rotina do estudo, como que tem que fazer. Então, é muito diverso para eu poder te dizer assim, acontece de tal jeito. Não, mas no modo geral, assim, nessa perspectiva, você já respondeu o crucial, que eu acredito que a tua resposta ia ser essa mesmo, que você acredita que isso é algo muito bom. Muito importante, sim, imprescindível. Vamos partir do pressuposto que nós sempre vamos ter que interpretar essa figuração, que vestir a capa do Superman e da Mulher Maravilha muitas vezes na vida, né? Porque a gente tem que ser super-herói em alguns momentos. Mas também, às vezes, a gente veste a capa do malvadão, né? Sim. A gente comete erros e extrapola. E eu gosto muito de pensar nisso, assim, sabe? Que a gente não precisa ser esse super-herói o tempo inteiro. Porque isso dá um alívio. Entende? Nossa, demais. Dá um alívio, não Dá tem? o peso das costas. Tira o peso. Vai lá, faz o que você consegue, faz o teu melhor. Mas fica tranquila, porque você vai tropeçar. Entende? Mas eu entendo, mas nesse quesito do específico disso, vamos falar interação, que eu vejo que em alguns momentos tem, e eu acredito que a aceitação em massa, cada dia que passa vai ser mais difícil. Sim. Cada dia que passa, a massa vai ser menor. Vai. E infelizmente nós sempre perdemos muito, porque o mundo é da minoria barulhenta. Isso está comprovado para mim. A maioria sempre vai perder para a minoria barulhenta. Se você pegar e estudar a história inteirinha, a maioria perdeu. Tanto é que foi a minoria que gritou, crucifica para Cristo, e ele foi crucificado. Tudo bem que estava escrito ele ia ser, mas lá já começou a lição. A minoria barulhenta, porque a maioria ficou quieto. Então, será assim, essa questão de interação, você acredita que tem alguma maneira da própria escola, do próprio partido corpo docente, partido dos professores, trabalhar um pouco mais? Eu sei que precisaria muito mais tempo para as matérias já, mas vamos falar que se nós não trabalharmos esse ser humano, a humanização, o ser presente, estar presente, vai dificultar num todo. Não seria uma boa iniciativa essas interações mais frequente, um negócio mais, sei lá, um chimarrão com pais, um café com pais, alguma coisa vinculando os pais até mesmo para quê? E um negócio que você falou que eu sinto falta, que é você externar. E eu vou contar um caso igual você comentou, do quão importante é externar. Talvez isso ser mais visual, ser mais divulgado pelas instituições financeiras, pelas instituições de ensino, pelas escolas. Por quê? Vamos colocar os chapéus em cada cabeça, os pingos em cada i. Se tem um programa, eu valido esse programa, eu tenho um método, uma dinâmica, uma forma de fazer, aonde eu faço esse elo de compromisso entre pais, filhos, alunos e escola, aonde, primeiro, vamos fazer um esforço para os pais e os alunos irem, né? Mas vamos, a maioria vão. Vamos dizer que a maioria vai. Conforme vai ficando mais velho, vai ficando menos. Vamos tentar cultivar mais isso, e você fazer esse pacto e depois você evidenciar isso, porque você vai, infelizmente, nós temos, e
É mais um leque que nós abrimos aqui. Mas, infelizmente, o que eu vejo hoje são muitos pais querendo fazer o que lá atrás era feito, que hoje não funciona. E que eu acho muito bom, tá? Isso é minha opinião 100% íntima pessoal. Que é falar para o filho fazer uma coisa do qual o pai não faz, ou faz ao contrário. Não funciona mais. Hoje você tem que mover o mundo pelo exemplo. Não adianta. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta e é o que a gente mais discute, e a escola e a igreja têm um papel fundamental nisso. Porque não adianta, enquanto professor, enquanto aluno, eu ser esse cara. E aí na rua eu sou não sei o quê, o tal desorganizado. Eu preciso ser exemplo e ter coerência. Eu falo de evidenciar e do externar, igual você falou, que o quão importante é externar o professor chegar na sala de aula e falar isso, falar com os próprios colegas, ver o colega, ver o sócio, ver a colega como um alicerce, como algo para me ajudar. Não falo, mas eu não falo previsão nenhuma. Os problemas da minha felicidade. Mas muito se difundiu e isso ela de não você. Tão feliz, como é que eu vou falar da minha tristeza? De você se achar o patinho feio e não falar, de você externar. Eu falei que eu vou comentar um caso que me veio à tona, eu acho que tem a calhar. Discutindo entre indas e vindas na igreja, e 2 vezes já me aconteceu isso. A pessoa falou: cara, como que você faz para ler daquele jeito? Eu falei: eu vou, pego o microfone, olho o lecionário, vejo as palavras e leio, brincando, né? Eu vou lá, parece que o mundo vai desabar. Eu falei: a minha barriga só para de gelar depois que eu volto pro banho. Até hoje. Sim. Mas do mesmo jeito eu leio com a barriga gelada. Só que eu vou lá e leio. O ossinho do joelho, no meu caso. Como faz assim quando eu leio? O meu é gelado, minha barriga é gelada. Até hoje, que eu vou lá no Ambão ler, que eu estou ministro da Eucaristia, vou celebrar a palavra, até hoje gela. Até hoje vem a insegurança. Quando eu preciso conversar, quando eu falo com o cliente, você externar, o quão importante é você externar. E uma das coisas que eu achei fantástica que você falou, e eu falo porque eu faço em casa. Fala das tuas fraquezas para o teu filho. Para o teu filho entender que mesmo com as mazelas, mesmo com as fraquezas, mesmo com os erros, por quê? Porque muitas das vezes tu tá mostrando um negócio que você tá confundindo o teu filho. Cara, mas eu acho que o meu pai, que a minha mãe não é tão fortão assim. E não é, né? E não é. Não é mesmo. E daí você vai confundir a criança, você vai confundir o teu filho, que ela não sabe. Ué, mas o meu pai, será que o meu pai é ou não é? Daí ele vai começar a olhar. Será que o Marcelo é ou não é? Cara, será que a Elisandra tem coração ou não? Cara, porque quando ela me fez aquelas regras pra fazer o regresso, eu jurava que ela não tinha coração. Tá vendo, gente? Eu descobri depois de contar com ela na igreja que eu descobri que essa mulher tem coração, cara. Mas brincadeiras à parte. Muitas vezes me ajudou pra caramba. Nossa, me ajudou pra cá, sempre com maior disponibilidade. Tô falando isso porque fiz meu trabalho, estou pós-graduado, mas mostra o outro lado. Deixar claro isso. Sim. E falando agora, dando um recado para homens, não tem uma das coisas mais feias, ou talvez piores, que você pode fazer, homem, é querer demonstrar para o seu filho e para sua filha que você não tem emoção. Todo mundo tem assim. Isso é necessário. Bom. E isso evita adoecimentos muito grandes. Porque a gente começa a entender
que a gente tem essas sensações, né? Mas, Ronaldo, essa questão da escola, esse contato com os pais, isso é feito. Quando o pai vai fazer a matrícula do filho na escola, ele assina um contrato. Esse contrato lá tem isso, tem as cláusulas que ele precisa ler o regimento da escola, que ele precisa ler o projeto pedagógico da escola, ele tem que entender qual é a metodologia que a escola usa, quais são os norteamentos de deveres e direitos que ele e o seu filho têm. Isso está lá, quando ele assina, ele aceita esse pacto. Sim. Esse é o pacto. Porém, a gente precisa estar todo momento lembrando, né? Então, para os pequenos, isso é feito, né? O contato com o pai é maior, porque o pai vai até a porta da sala levar o filho. Mas conforme a gente vai crescendo, né? As crianças vão crescendo, a gente vai esperando que essa autonomia vá se instalando na criança. Perfeito. Então, a gente espera que esse link aconteça de uma maneira mais natural. Então, o que a gente percebe? Aqueles pais que desde o começo foram dando essa autonomia para o filho, agora eu vou te deixar até aqui, agora você leva a sua mochila, agora não sou eu mais que carrego a sua mochila para você, sabe? Agora eu não te busco mais na sala, tu vem até aqui, agora é no carro. Isso. E só isso vai dizendo para o aluno, para o filho, esse espaço é seu, aqui você tem que se comportar dessa maneira. São pequenas mensagens que a gente vai dando para a criança e que essas mensagens, com o decorrer do tempo, e se os pais pudessem entender isso, pudessem deixar assim, conselho a gente não dá porque não gosto de dar conselho. Mas se eu pudesse dar da minha experiência, eu tenho um filho de 28 anos e um filho de 7 anos. E as educações foram muito diferentes. Se eu pudesse dizer da minha experiência como educadora e como mãe, é isso. Agora a sua mochila tem com você. Agora você toma banho. Eu vou te esperar aqui que eu vou fazer uma inspeção no fim. Entende? Essas coisas que vão dizendo para a criança, você está crescendo, você é uma pessoa capaz, você consegue fazer isso sozinho. Agora eu não sento mais com você para fazer a tarefa, agora você vai fazer a tarefa e eu vou dar uma olhadinha no final. Ou o professor, mesma coisa. Lá até o 5º, 6º ano, olha o caderno, né, faz visto. 7º, 8º, a gente olha uma vez por semana. No 9º ano não olha mais, né? Então, olha só na prova, quando vai ter a resposta dele lá. Então, isso vai dando para o sujeito autonomia, ele vai se percebendo o sujeito. Porque se a gente está a todo momento, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Ele vai crescendo, se vendo incapaz. Meu Deus, a minha mãe me vê como incapaz, porque ela ainda bota a minha roupa no cesto de roupa suja, não sou eu que levo. Entende? Então, essas autonomias a gente tem que dar para os pais e para os alunos. Porque se a gente ficar a todo momento, agora vamos fazer uma reunião aqui para falar disso, agora vamos fazer uma reunião aqui para falar daquilo, talvez o que a gente fique dizendo para os pais é: vocês não sabem educar e quem vai educar vai ser a escola. E não é o que a gente quer. A escola não quer isso. A escola quer parceiro. Entende? A gente precisa da parceria dos pais. Que é cumprir o seu papel, mas não além disso. Não, porque a gente tem conteúdo para ensinar. A gente tem vestibular para passar, a gente tem o Enem para mostrar. Então, muitas vezes a gente vai ali, nesse ano um pouco, vai para trás, né? Avança, regride. Às vezes a gente está achando que está fazendo certo, às vezes a gente tem que repensar, não, acho que aqui agora está na hora de mudar. Então, é algo muito, muito subjetivo mesmo. Mas eu, na minha opinião, não estou falando como a escola, mas estou falando como eu, né? Por favor, eu acredito que o que a gente precisa é mostrar para as crianças e para os adolescentes que eles são capazes de ir para frente, que eles são pessoas maravilhosas e que eles são seres humanos. E que por conta disso, nós confiamos neles. Mas que se eles não forem bem na prova, a nota vai ser baixa. Se eles não voltarem na hora certa, na semana que vem eles não saem. No caso da família, né? Lá na escola, prova. Lá na família,
Ó, semana que vem você não sai, porque eu combinei com você e você não fez o que eu combinei. Então, essas coisas vão dando para esse sujeito algo do outro, do olhar do outro, do eu tô te vendo. Lembra? A gente falou um pouquinho antes de entrar no ar da questão da invisibilidade. A gente tira a invisibilidade e dá visibilidade. Eu tô te vendo chegar tarde, eu tô te vendo tirar nota baixa. Sim, pegar e dar esse verdadeiro sentido do cuidar. Sim. Eu cuido de ti. Sim. E cuidar de ti depende da fase, é não fazer mais as coisas. Não fazer. Que eu vejo que é um dos grandes erros também de, mas qualquer coisa, não, eu vou lá e resolvo. Mas aí a mãe, principalmente, a professora também, precisa sustentar a angústia. A angústia que é ver aquele ser que saiu de você cometer um erro. Porque a primeira vez ele vai errar. Entende? Mas a gente não quer. A gente não quer o sapato desamarrado. A gente não quer a roupa torta. A gente não quer o pé sujo lá no meio da unha. A gente vai lá e esfrega com a escovinha. Mas a gente precisa deixar. Entende? Isso é sustentar precisa a angústia. Deixar. E quando vai sustentar a angústia, minimamente, você percebeu que você fez isso? Você percebeu que você fez aquilo? Você percebeu, só que eu vejo muitas das vezes as pessoas confundindo as coisas e querendo transferir as responsabilidades, os conceitos e mas eu fiz isso, então eu tenho direito de negligenciar. Cara, eu acordo todo dia 5 horas da manhã e faço isso e aquilo. E eu vou ter que ir na escola ver por que o meu filho não está? Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É difícil escutar coisas ruins, né? É difícil, porque geralmente quando é chamado para falar uma coisa não tão legal. Então é muito difícil, a gente precisa... Né? Geralmente, os pais não são chamados geralmente para falar de esposa, né? Então isso é algo assim do que traz o que está mais lá do nosso narcisismo, sabe? Então eu falar do meu filho significa falar de mim. Perfeito. E aí, falando de mim, como? Mas eu não fiz isso, meu filho também não fez. Então isso é algo muito interior. Muito interior. Principalmente da leoa, né? Da mulher. É algo que eu falo isso porque eu tenho... Graças a Deus, inclusive domingo eu falava isso, eu acredito que um dos principais alicerces do meu casamento com a minha esposa é o diálogo. E que eu aprendi a dialogar com a Sônia. Porque se eu não conversar com a Sônia, não tem diálogo. Porque ela é assim. Ponto. De vez em quando eu até dou uma cutucadinha, né? Normal de casal. Eu preciso que você provoque alguma coisa. Só que eu aprendi que eu preciso puxar o diálogo, depois ela vem e nós desenrolamos. Mas é a questão do quão importante é você dialogar sobre algo, você consegue melhorar. Porque nós vamos voltar de novo aonde? Quando você fala sobre algo, é porque você se fez presente. Sim. Porque senão você vai ignorando ali, ignorando lá, e nós sempre estamos ensinando e nós sempre estamos sendo exemplo para alguém. E aprendendo. Ponto. Mas meu filho, isso. Inclusive, quando acontece, estava tentando trabalhar essa parte artística na Emily, e agora ela está no CTG, está se soltando mais, inclusive está até cantando no CTG e tudo. Eu estava conversando com a Sônia, o quão importante é a gente parar para analisar. E as pessoas vêm e falam, Ronaldo, você se comunica, você grava. Hoje eu pego no celular, agora gravo um story falso. E eu sempre relato isso porque você pode fazer algo que é aprender sempre. Eu fiz minha graduação de Direito, Elisandro e Marcelo. Marcelo já deve ter ouvido isso.
Eu não lembro, e por eu não lembrar, eu acho que eu não fiz 5 perguntas para os meus professores em 5 anos de graduação de Direito. Ah, Ronaldo, mas você entrou na graduação com 17 anos, você era muito novinho. Não. Eu não me conheci o suficiente para entender que eu era introvertido. Ponto. Introvertido / pouco tímido, porque tem uma diferença grande nisso. Mas eu era introvertido. E depois eu fui, a vida me fez querer ser diferente, e de uns anos para cá que eu agucei o meu extrovertido. A minha essência, aonde na origem eu recarrego as minhas energias, é no introvertido. Se eu ficar aqui dentro do escritório, estudando, gravando vídeo, lendo um livro, eu saio daqui e falo, cadê o exército para nós guerrear? Eu voltei ontem do show Safra, que eu tive contato com muitas pessoas. Eu morri quando eu cheguei em casa depois que eu tomei banho. A minha energia é sugada quando eu estou num ambiente de contato de pessoas. Eu hoje amo estar nesse ambiente. Só que eu continuo na minha essência, que eu me recarrego sozinho e me descarrego com pessoas. Eu demorei muito tempo para compreender isso. Então, é importante, mais uma vez, as pessoas, o que eu quero trazer de lição e para nós ir para o final do nosso podcast também, né? E para deixar o próximo marcado. Nossa! Sempre tem espaço para você aprender. Sim. Quando você quer e quando você age para isso. Porque eu vejo um mundo, e eu vejo, trazendo para esse mundo de educação, Elisandra, eu vejo muitas adolescentes, que é o contato que eu mais tenho por causa da minha filha, querendo muita coisa, só que não fazendo nada. Então não basta você querer, você tem que fazer. Mas, Ronaldo, isso é uma Porque questão querer todo mundo da quer. geração, né? Porque olha só, vamos lá, você falou das artes, né? Como é que era para o cara se tornar cantor no século passado? Estou falando do século XX. Ele tinha que juntar dinheiro, comprar um violão, aprender a tocar. Daí ele aprendia a tocar umas musiquinhas, daí ele ia tocar na roda dos amigos. Numa praça, num bar. Daí ia pro bar, daí quem sabe dali a 20 anos alguém enxergava ele, daí ele gravava uma música, ou então o pai bota lá a fichinha no orelhão, que nem o Zezé de Camargo, né? Daí toca na rádio e tal, e daí ele vai explodir, né? Agora o que precisa? Celular. Um celular, uma maquiagem, vai lá para rede social e youtuber, né? Então elas entendem isso, que não precisa muito. E isso é uma mensagem que a civilização dá para elas. Você pode emagrecer sem esforço, você pode ter um corpo perfeito sem esforço, você pode pode enriquecer rápido, né? Exatamente. É onde mais tem golpe. Curso, nossa, com certeza. Faça um curso seja, sei lá, profissional X. Fluente em inglês em 30 dias. Dormindo. Dormindo. Então, a gente precisa dizer que não, que exige esforço, que exige dedicação, que exige as 10.000 horas. Né? Ó, vamos olhar assim, ó, se a gente olhar os exemplos, o Michael Phelps, super mega campeão, medalhista olímpico não sei quantas vezes, ele treinava 5 horas de manhã, 5 horas de tarde. Olha os meninos do vôlei, de manhã e de tarde. Michael Jordan. De manhã. Uma hora antes e 1 hora depois. Oscar, 2 horas antes, 2 horas depois. Para a atualidade, para a galera. Tom Brady, 3 horas a mais que o último cara que sai do campo que treina. É por isso que isso é diferente. Exatamente. Então a gente precisa dizer isso, mostrar, olha, requer isso. Você vai conseguir, você tem potencial, mas tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Eu digo assim, ó, o sucesso só entra antes do trabalho no dicionário. Só. E a oportunidade
só te encontra trabalhando. Então, não tem jeito, não tem outro jeito. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar ali fazendo as suas coisas. Faz aquilo que tu gosta, ou faz aquilo que tu não gosta mais vezes, porque daí, de repente, você vai começar a gostar. Né? Experimenta, testa. E outra, para adolescente, para criança e para adolescente, dá oportunidade. Mostra, ó, isso aqui é um violão, isso aqui é o karatê, isso aqui é o sei lá, o piano. É o futebol, é o tênis, é o xadrez. Isso aqui é a escola, isso aqui é ler, esse livro aqui, esse jogo aqui, porque não? Vamos jogar juntos. Mas não foca, não mostra só um. Porque Nietzsche já dizia, né? Não escolher também é uma escolha. Já é uma escolha não escolher. Se a gente só conhece o sorvete de limão e o sorvete de morango, a gente não consegue escolher qual sabor a gente gosta. Sim. E entender essa questão da escolha, eu sempre falo, e hoje de manhã gravei um áudio para um cliente nosso, que é totalmente normal. E as pessoas, muitas das vezes, e essa ponderação foi boa, que você não escolher é uma escolha. Inclusive, nós estávamos discutindo, não sei se não era com você, né, Marcelo? Estávamos discutindo sobre Nietzsche na semana passada, do negacionismo a Deus, né? Que ele fala, Deus existe. Então, é impossível. Porque o ateu que fala que Deus existe, ele não pode defender que Deus não existe. Ele não pode nem falar. Se Deus não existe, Deus não existe. E se Deus existe, Deus é Deus, você não precisa explicar nada. É mais ou menos igual você fala. Entender que não tem problema e que a vida é assim. Que para cada sim que você dá um não. E é a vida. Quantos nãos nós três demos para estar aqui gravando? Nossa. Para a família, para o cliente, para o livro, para o show safra que está acontecendo lá. Normal. E muitas das vezes as pessoas acham que isso é algo... Não, mas isso não pode acontecer. Isso vai acontecer. A grande questão que eu sempre gosto de falar, e vou repetir isso. Se você está ciente de que você tem habilidade, porque se você habilidade tem, só está faltando consciência. Você vai lá e descobre algo que você ama em fazer. E muito cuidado com esses clichêzinhos que vem falando, tá? Principalmente para os adolescentes que vêm. Você tem que fazer o que você ama. Não tem espaço para todo mundo fazer o que ama. Porque na maioria das vezes a gente não sabe o que ama ainda. Faz. E está frustrado na vida, Marcelo. Então não ama. Porque está frustrado com vida. Vai, tenta, faz, experimenta. E eu quero agradecer vocês, agradecer Marcelo e deixar uma mensagem, que a frase vem do Marcelo, o nosso filósofo é ele aqui, né? Qualquer coisa que você for fazer, independente da comparação que você fizer, o seu melhor investimento sempre será em conhecimento. Então, invista nisso que vai agregar muito na vida. Elisandra? Eu vou nessa linha. Eu penso também. Se você não tiver conhecimento, se você não buscá-lo, você é obrigada a acreditar naqueles que têm. E aí fica às vezes é perigoso. Vamos lá, vamos estudar, vamos conhecer cada vez mais, porque é assim que a humanidade cresce, é assim que a gente cresce. E a gente está aí para aprender cada dia. A gente não pode se comparar com outras pessoas, a gente tem que se comparar com aquilo que a gente foi antes. Cada vez melhor, cada dia melhor. Professora, o tempo passou voando. Nossa, teríamos aí mais algumas coisas. Eu acho que hoje algumas
algumas coisas que estão aí à tona, aí, né, digamos assim, em alta, que seria a ansiedade, o tédio que está aí em muita gente também, e é uma pena que não vamos conseguir nos alongar mais, porque realmente Mas já fico com já para nós gravar outro. Só chamar, adorei. Ela já aceitou, agora então Muito legal. Eu fico agradecido pelo convite, por você disponibilizar esse tempo na agenda para estar aqui com nós. Obrigado mesmo. E a reflexão de hoje é uma frase que eu diria que quando você sabe quem é, você descobre que você não precisa provar nada para ninguém. Então, fica aí uma reflexão para você tentar se encontrar, realmente descobrir aí e entender que a vida sua, ela depende muito de você tomar algumas atitudes, fazer a coisa certa, o que tem que ser feito, e não ficar só tentando demonstrar algo que você às vezes nem é para agradar alguém. Nossa, sim. Valeu? Valeu. Galera, obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Tamo junto. Deixa o like, curte. Mais uma vez, não esquece de mandar aí no grupo da escola, no grupo dos amigos, no grupo dos professores, no grupo da família, que eu tenho certeza absoluta que você, fazendo essa ponte, alguém vai aprender. E é o meu lema que eu carrego, inclusive na minha pulseira, que é 1% melhor a cada dia. E eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar na sua vida. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, galera.